Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bom dia. E também bom dia a quem nos acompanha em casa. Nós hoje celebramos na igreja o primeiro mártir da Oceania. A Oceania fica lá no outro lado do mundo. E o primeiro mártir, Pedro Chanel, foi o primeiro, aquele que se aventurou a ir do Ocidente para lá, pregar Jesus Cristo, anunciar aquilo que nós vivemos no tempo pascal. Cristo está vivo, Cristo ressuscitou, a morte não é vencedora. Isto é a boa notícia, que é o Evangelho que nós, em todos os tempos devemos pregar no mundo. Portanto, hoje nós celebramos este mártir, porque foi martirizado, São Pedro Chanel. E vamos apresentar ao Senhor e pedir pelos nossos irmãos João Raposo, Maria Alexandrina Amaral e Manuel Medeiros Esteves. E vamos então reconhecer que somos pecadores e pedir perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Nós vos pedimos, Deus misericordioso, que os dons recebidos neste tempo pascal deem fruto abundante em toda a nossa vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o comandante do templo e os guardas trouxeram os apóstolos e fizeram-nos comparecer diante do Sinédrio. O sumo sacerdote interpelou-lhes, dizendo: já vos proibimos formalmente de ensinar em nome de Jesus, e vós encheis Jerusalém sobre nós o sangue desse homem. Pedro e os apóstolos responderam: deve obedecer-se antes de Deus, que os homens, o Deus dos nossos pais, ressuscitou Jesus, a quem vós destes a morte, suspendendo-o no madeiro. Deus exaltou pelo seu poder como chefe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e o perdão dos pecados. E nós somos testemunhas desses factos, nós e o Espírito Santo, que Deus tem concedido àqueles que lhe obedecem. Exasperados com esta resposta, decidiram dar-lhes a morte. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Todos os vossos caminhos, Senhor, são amor e verdade, são amor e verdade. Todos os vossos caminhos, Senhor, são amor e verdade, são amor e verdade.
vós sois Deus, meu Salvador. Todos os vossos caminhos, Senhor, são amor e verdade. São amor e verdade. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Aquele que vem do alto está acima de todos. Quem é da terra, à terra pertence e da terra fala. Aquele que vem do céu dá testemunho do que viu e ouviu. Mas ninguém recebe o seu testemunho. Quem recebe o seu testemunho confirma que Deus é verdadeiro. De facto, aquele que Deus enviou diz palavras de Deus, porque Deus dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo nas suas mãos. Quem acredita no Filho tem a vida eterna. Quem se recusa a acreditar no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. São Pedro, na primeira leitura, no livro dos Atos dos Apóstolos, nós sabemos que no tempo pascal, no tempo da ressurreição, nós lemos a primeira leitura de sempre, o Atos dos Apóstolos, as ações dos apóstolos, tudo aquilo que os apóstolos foram fazendo ao longo depois da ressurreição de Jesus Cristo. E hoje, na porta do templo, eles tinham feito um milagre em nome de Jesus Cristo, e as autoridades vieram questioná-los. E eles disseram: nós não podemos calar nem silenciar aquilo que vimos, portanto nós temos que falar. E é esta a missão do cristão: dar testemunho daquilo que diz o Evangelho. Que Jesus Cristo no Evangelho diz que Ele dá testemunho da verdade. Ele é o Filho que estava no Pai e que veio falar do Pai e veio nos conduzir à verdade. E ser cristão é aceitar isto e levar isto a todos os confins da terra, em todas as situações difíceis. Hoje, nós, até dentro das nossas próprias famílias, temos que ser evangelizadores. Famílias cristãs, os filhos não acreditam, fazem outras opções. Nós hoje somos chamados a ser evangelizadores, missionários dentro das nossas próprias famílias. O mundo está todo de pernas para o ar. E é em nome de valores que às vezes não têm nenhum valor, nada de verdade. Hoje as pessoas vivem preocupadas com o que os outros julgam daquilo que nós dizemos. A grande preocupação do mundo é o que é que os outros pensam daquilo que nós dizemos. Não estamos preocupados no mundo de hoje, não se está preocupado com a verdade. Está-se preocupado com o que os outros podem pensar. E isto é terrível. Isto é terrível. A nossa missão é buscar e procurar a verdade. Gostem ou não gostem. Estejam de acordo ou não. E Jesus Cristo diz no Evangelho que Ele é a verdade. Que Ele veio trazer a verdade. Consta que, por exemplo, que por baixo do rio Amazonas, no Brasil, há um rio a 1000 metros debaixo da terra. Especula-se. E é possível descobrir. Mas o que é que nós sabemos? O que é que nós conhecemos do nosso mundo, do universo em que nós vivemos, etc. E nós estamos todos convencidos da verdade. Temos que buscar a verdade. E é bom que saibamos a verdade. Será que lá por baixo do rio Amazonas há um rio subterrâneo a 1000 metros de profundidade? O que é que isso tira? Portanto, é importante nós sabermos a verdade, mas nós não sabemos muito pouco
sabemos muito pouco, por exemplo, da Terra em que vivemos e do universo em que vivemos. Nós hoje celebramos um santo chamado São Pedro de Chanel, francês, que nasceu a 12 de julho, nasceu para o mundo em 12 de julho de 1803. Nós devemos lembrar-nos que as invasões francesas em Portugal começaram em 1807 e foram até 1810. Foi quando o nosso rei fugiu para o Brasil, com a corte, passando pelos Açores, estando algum tempo nos Açores, por causa da famosa Revolução Francesa. Mesmo aqui o Canadá, que hoje o Canadá só existiu, só começou a existir como nação quase no final do século XIX, em 1860 e tal. Portanto, São Pedro nasceu no início do século, em 1803, em plena Revolução Francesa. E a França foi ao longo da história um país a quem nós muito devemos no Ocidente. Grandes santos, uma igreja extraordinária. Apesar da Revolução Francesa ir aos poucos banindo a fé, tentando banir a fé. Ainda no domingo passado houve eleições na França e o interessante é a forma como se fala. E não é a verdade que interessa, é como se fala. E os meios de comunicação social todos penderam para um lado. E nós, atualmente, quando vemos os meios de comunicação social todos a pender para um lado, devemos questionar-nos o que é que está escondido por trás. Mas a França, por exemplo, aqui o Quebec, muitos franceses fugiram do Quebec, católicos, perseguições terríveis na Revolução Francesa. Foram perseguições, freiras, conventos inteiros mortas. Foi uma chacina. E muitos católicos fugiram para o Quebec. Portanto, nos primeiros anos do século XIX, 1800 e tantos, e foi depois no entendimento da Nova Inglaterra, que era o Ontário, com o entendimento que a Nova França, que era o Quebec, que se construiu a partir destas duas províncias, o Canadá que nós temos hoje. Mas tudo começou na Revolução Francesa. E o interessante é, para quem sabe, não é saber muito, sabe alguma coisa sobre a história, os próprios revolucionários e os seus descendentes franceses vieram atrás do povo para o Quebec. E nós aqui no Quebec de vez em quando temos aí tontarias. Já comigo aqui houve uma primeira-ministra para o Quebec, penso que em 2014, tinha propostas assustadoras, completamente assustadoras, mas lá o povo votou e as coisas passaram à margem. Mas se ela ganhasse, seria uma coisa terrível. Mas graças a Deus o povo no Quebec votou e arrumou lá a senhora que na sua supremacia ideológica lá longe, graças a Deus. Isso foi em 2014. Eu andava assustado, a dizer, olha, mas que é aquilo? O que é que vem aí? Mas depois, graças a Deus, os nossos irmãos do Quebec lá resolveram a questão. Mas não quer dizer que isto não venha ressurgindo de vez em quando, porque o Quebec foi construído com católicos. A grande maioria são católicos, mas atrás deles vieram, como nós em Portugal temos o nosso governo em Portugal, a influência é toda da Revolução Francesa, toda a Revolução Francesa. Mas hoje o São Pedro de Chanel foi um dos primeiros maristas. Maristas é uma congregação religiosa, portanto a igreja tem as congregações religiosas, que são grupos de padres e leigos que vivem um determinado carisma, também de origem francesa,
A província de Portugal está sediada em Santiago de Compostela, portanto, e em Santiago de Compostela engloba, porque eles não têm muitas casas em Portugal, têm, penso que 2 ou 3. Tem o colégio, o famoso Colégio Marista, no Estoril, que é interessante. Nós em Portugal não pode haver ensino que não seja do Estado. Aqueles governantes, e isto já anda há 40 anos, desde o 25 de Abril, o ensino do Estado, mas eles têm os filhos nos colégios, nos colégios. E muitos dos governantes que querem que todo o ensino seja do Estado, põem os filhos nos colégios católicos. Por exemplo, o Colégio dos Maristas é no Estoril e tem outro em Lisboa. E esta contradição. E nós, os católicos, nem sequer nos interrogamos. Mas que é isto? Porque a educação é um dos valores mais importantes. Nós hoje temos a grande maioria dos jovens, mesmo doutores e engenheiros, que é uma coisa que me aflige, todos pensam da mesma maneira. E ai de ti, se abrires a boca e fores contra o seu pensamento. E isto chama-se uma formação terrível, todos pensam da mesma forma, e portanto o ensino não pode ser isso. O ensino é a capacidade de educar a pessoa para que ele possa decidir livremente. Não é dizer que uma pessoa deve fazer, é dar-lhe armas. A cultura é dar armas à pessoa para que ela possa decidir livremente. Quando há só um modelo de ensino, como é aquele que nós temos em Portugal, para os filhos dos pobres é o geral, e depois é só tontarias. Nós temos ouvido coisas que às vezes vêm de Portugal, aquela coisa de ideologia de género, que os católicos nem sequer sabem o que é. Está aí muito no Canadá, e o mundo está todo com os olhos aqui no sistema político do Canadá, porque o Canadá está à frente nessa linha, e Portugal está a querer imitar, e por exemplo, o mundo olha um bocado com apreensão o que é que isto vai dar, ou para onde é que isto vai. A maioria dos católicos nunca ouviu falar nisto, que é princípios que eles estão nas escolas, mesmo nas escolas católicas, porque nós ouvimos coisas, no ano passado surgiram coisas muito complicadas de escolas católicas na zona de Toronto, muito polémicas. Por exemplo, queimar livros nas escolas católicas, queimar livros de desenhos animados do passado, dos anos 70, e queimaram livros, porque não se paduna o pensamento novo, e isto é muito complicado. Todos os ditadores do mundo, a primeira coisa que fizeram foi queimar livros. O Hitler queimou livros, o Napoleão queimou livros, todos queimaram livros. E este sinal, uma escola, pelo menos uma escola católica em Toronto, que queimou livros, e era desenhos animados. Isto é muito, muito complicado. Muito complicado. Mas as pessoas vai-se andando. São Pedro Chanel pertencia a esta congregação dos maristas, que está em Portugal, e como disse, tem 2 casas, penso eu, 2 colégios, um no Estoril, que é muito famoso, e outro em Lisboa. E São Pedro Chanel foi para a Oceania, para o Oriente, e lá começou a evangelizar. Nós não imaginamos a dificuldade que era estes missionários irem. Ninguém era cristão, ninguém conhecia Jesus Cristo, e portanto ele e um irmão foram para lá e começaram com os meninos, com as crianças, devagarinho, até que uma família lá de um senhor importante, lá daquelas tribos, converteu-se, e um genro, para se vingar, matou o Pedro Chanel no dia 28 de abril de 1841. E é ele o primeiro mártir da Oceania. Portanto, numa ilha minúscula, que hoje é um paraíso turístico, Futuna,
nas ilhas Fiji, portanto lá no Oriente, e ele foi para lá evangelizar e lá foi martirizado, tornando-se o primeiro mártir da Oceania. Nós temos agora no Ocidente também um movimento, e é importante nós sabermos disto para respondermos, porque às vezes ouvimos para aí uns movimentos a dizer que não se devia cristianizar, não, os europeus só fizeram mal ir. Nesta ilha, é uma ilha dividida ao meio, e de um lado umas montanhas muito grandes, muito altas, e de um lado da ilha vivia uma tribo, do outro lado da ilha vivia outra tribo. E quando havia pequenos encontros entre eles, era uma chacina. Portanto, eram tribos, eram sistemas tribais. O que é que os nossos ocidentais pretendiam com levar Jesus Cristo? Levar a verdade e trazer aqueles povos para o nosso nível. Eles hoje, mesmo o mundo oriental, está a um nível mundial tudo igual. Portanto, não era com razões bélicas nem por maldade. Aquilo que muitos movimentos no Ocidente nos estão a fazer ao Ocidente é um erro. Quem é descendente destas tribos, se quiserem continuar em tribos, continua, volta. Mas qual é que era o pensamento, o risco de alguém ir de França, Pedro Chanel, ir pregar numa ilha completamente desconhecida? Hoje todos são católicos, a ilha é toda católica, toda se converteu, aderiram ao projeto de Jesus Cristo, aceitaram por influência, portanto, da cultura francesa, porque foram os primeiros a chegar ali, e levaram-se. Não foi o que é que um padre sozinho poderia fazer, se não fosse com a ajuda do Espírito Santo e da ajuda de Deus. E hoje nós devemos falar disto, da ação destes homens, porque nós no Ocidente estamos a viver um momento conturbado, quase a passar a ideia que só fizemos mal, só fizemos asneiras. Eu sou daqueles que sou português e tenho muito gosto em ser português, e às vezes mesmo nós em Portugal, pouca gente sabe falar do cabujador, e nós portugueses temos que saber o que era o cabujador. O cabujador não existe, é um mar baixo, quilómetros e quilómetros ali na zona da Guiné, um bocadinho a norte da Guiné, Cabo Verde, o mar muito baixo, mas a terra fica a quilómetros, e quando se ia passar, as naus batiam no chão, o mar era uma pessoa a nadar, não conseguia chegar à terra, porque eram 40, 50 ou 60 ou 70 quilómetros, não se conseguia chegar à terra, e portanto muita gente morreu ali. E daí vieram os mitos primitivos dos dragões, dos perigos. O nosso velho do Restelo a dizer: vós ides morrer todos no mar, era porque na Europa ninguém sabia como passar o cabujador. E quando os portugueses conseguiram passar o cabujador, toda a gente entrou nos descobrimentos. Os ingleses, os holandeses, os belgas, os franceses, os espanhóis, mesmo os espanhóis, só entraram depois de nós passarmos o cabujador. E eu, como português, recuso-me a aceitar as críticas que às vezes há por aí. Fez-se asneiras, mas não foi o povo português que éramos poucos. Nós, quando chegávamos a qualquer lado, a primeira coisa que os portugueses faziam era casar. E outras raças demoraram 200 anos a haver casamentos mistos. Nós logo os primeiros. Aqui no Canadá, na zona de Vitória, há uma família de índios que neste momento já são 600 ou quase 700 descendentes de um português que chegou à zona da Vitória. Ele era da zona dos Açores, não sei de que ilha. Chegou ali, casou, hoje tem 600 ou 700 descendentes que têm direito ao passaporte português. São índios do Canadá, e um dos filhos dele, desse senhor,
familiares, portanto, eu não sei que geração vai, mas deve ir na quinta ou sexta geração. É arquiteto e fez uma estátua que está em Lisboa, no Campo das Missas, ali na zona de Belém, onde se celebrava a missa antes dos marinheiros entrarem nas naus, partiam para o Juba. E é aí que está esta estátua, filho deste escultor, melhor dito, não é arquiteto, escultor, que é índio e que é filho, descendente de um português. E, portanto, há por aí muitas coisas, eu às vezes vejo os filhos e netos dos portugueses muito embaralhados, eu ouvi umas coisas nas escolas. Calma aí. Nós não merecemos ouvir coisas que outros merecem. Temos de ter calma. E o Cabo Bujador, que foi uma grande vitória para o mundo, que quase ninguém fala, mas que era tantos perigos, foi no Cabo Bujador, então todos os outros entraram. E quando entraram os negócios, entraram os interesses, cada um queria ter um pedaço de terra, não se importavam às vezes a desrespeitar, e os portugueses, muitos portugueses das elites, que também nos envergonharam, é verdade, também nos envergonharam o povo, mas a maioria são como este senhor que casou logo o primeiro homem a chegar aqui à zona do Canadá, à zona de Vitória, casou logo com uma senhora índia, e do qual tem hoje, são 600 e tal descendentes diretos, e que é um orgulho que nós temos que saber disto, e nós temos que falar disto, porque a celebração de Pedro Chanel é falar disto, a aventura, o amor, à causa de Jesus Cristo, levar a boa notícia, a boa nova. Cristo é o libertador, porque eles andavam à procura. As religiões primitivas andavam à busca da verdade. E os cristãos têm o dever de mostrar qual é a verdade. E sem medo. E São Pedro Chanel é desses. E as escolas da congregação dos maristas, por exemplo, em Lisboa, e em todo o mundo, estão em 80 países, é isto mesmo, mostrar aos jovens qual é o caminho da verdade. E o caminho da verdade não é aquilo que alguns do governo, ou quem governa, diz que é a verdade. A verdade é uma coisa diferente. A verdade é um projeto que nós procuramos toda a vida. Então, que São Pedro Chanel nos ilumine, nos dê força e interceda por nós. Irmãos, a oposição que Jesus sofreu em vida veio a cair também sobre os apóstolos e a Igreja. Peçamos a graça de ser fortes como eles e digamos: ouvi-nos, Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pelos ministros da Igreja que são presos, pelos cristãos desaparecidos das famílias e pelos que não podem exprimir a sua fé, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos homens públicos que rejeitam a violência, pelos que recusam fazer mal, seja a quem for, e pelos que lutam contra os muros da mentira, oremos. Pelos catequistas que amam Jesus e o anunciam, pelos que ensinam as crianças a conhecê-lo, e pelos adultos que nele creem e o adoram, oremos. Pelas vítimas da opressão e da injustiça, pelos que em tudo são fiéis à sua consciência, e pelos que não cedem às ameaças dos tiranos, oremos. Pelos fiéis que frequentam esta Igreja, pelos que creem em Jesus, o dom do Pai, pelos que o seguem com a luz do mundo, oremos. Ó Deus, bom, santo e justo, ouvi com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém.
Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos, e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor os seus nós este sacrifício, para a honra e glória do seu nome, para nós e toda a sua santa Igreja. Oremos. Suba à vossa presença, Senhor, as nossas orações e as nossas ofertas, de modo que, purificados pela vossa graça, possamos participar dignamente nos sacramentos da vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está a Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Por ele nascem os filhos da luz para a vida eterna e se abrem para os fiéis as portas do reino dos céus, porque a nossa morte foi redimida pela sua morte e na sua ressurreição ressurgiu a vida do género humano. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra e com os anjos e os santos proclamam a vossa glória, dizendo numa só voz: Santo, 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 é o Senhor Deus do Universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito tu és em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, seja a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vem, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo, Mike Mahal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos João Raposo, Maria Alexandrina Amaral, Manuel Medeiros Esteves, todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós, os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Escuta
Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, que em Cristo ressuscitado nos renovais para a vida eterna, multiplicai em nós os frutos do sacramento pascal, infundi em nossos corações a força do alimento que nos salva. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós vamos continuar com a adoração do Santíssimo Sacramento, até que houver pessoas agora de manhã e depois à tarde novamente. Meu Deus, eu creio, adoro e espero e amo. Peço-te perdão para os que não creem, não adoram, não esperam, não nos amam. Meu Deus, eu creio, adoro e espero e amo. Peço-te perdão para os que não creem, não adoram, não esperam, não nos amam. Meu Deus, eu creio, adoro e espero e amo. Peço-te perdão para os que não creem, não adoram, não esperam, não nos amam. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos os sacrifícios do corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sagrados da terra, em reparação dos lugares, dos sacrilégios e indiferenças, com que ele mesmo é ofendido, e pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração, e do coração imaculado de Maria, peço pela conversão dos povos pecadores. alma de Cristo, Santificai-nos, corpo de Cristo, salvai-nos, sangue de Cristo, iluminai, água do lado de Cristo, amai, paixão de Cristo, confortai-me, ó bom Jesus, ouvi-me, dentro das vossas chagas, escondei-me, não permitais que me separe de vós, do inimigo maligno me defendei, na hora da minha morte chamai-me, e mandai-me para vós, para que vos louve os vossos santos, por todos os séculos dos séculos. Amém. Pai nosso, Que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos do mal. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como